Boa tarde a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 18 de maio de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na nossa lição 138, que declara: o céu é a decisão que eu tenho que tomar. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Como assim? O céu não é o lugar para onde eu vou depois que eu morrer? Se eu tiver tido uma vida digna e virtuosa? Não. O céu é um estado de consciência, o qual você vai escolher ou não escolher. Na lição, Jesus nos diz: nesse mundo, nesse nosso mundo de terceira dimensão, o céu é uma escolha, porque aqui acreditamos que há alternativas entre as quais escolher. Pensamos que todas as coisas têm um oposto e que escolhemos aquilo que queremos. Se o céu existe, também tem que haver um inferno, pois a contradição é o modo como fazemos o que percebemos e o que pensamos ser real. Né? Ele está aqui falando da terceira dimensão, reino da dualidade. A criação desconhece opostos, mas aqui a oposição é parte do que é real. Entre essa estranha percepção da verdade, que faz com que escolher o céu pareça ser a mesma coisa que abandonar o inferno. E isso não é realmente assim. No entanto, o que é verdadeiro na criação de Deus não pode entrar aqui até que seja refletido de alguma forma que o mundo possa compreender. A verdade não pode vir aonde só poderia ser percebida com medo, pois isso seria o erro de que a verdade pode ser trazida às ilusões, né? Então, lá em 2022, naquela série de vídeos que nós fizemos, nós aprendemos que nós levamos a nossa escuridão até a luz. Nós não trazemos a luz para a escuridão. Nós levamos a nossa escuridão, nós levamos as nossas crenças egóicas à luz do Criador. E lá então elas são dissolvidas e desfeitas facilmente, né? Muito bem. A oposição faz com que a verdade não seja bem-vinda e ela não pode vir. Escolher é obviamente um modo de escapar do que os opostos parecem ser, do que a dualidade parece ser. A decisão permite que uma das metas conflitantes venha a ser alvo do esforço e do dispêndio de tempo. Sem decisão, o tempo é apenas um desperdício e o esforço é então dissipado. Gasto sem nenhum retorno, o tempo passa sem resultados. Não há nenhum senso de ganho, pois nada é realizado, nada é aprendido. Tu precisas ser lembrado de que pensas que 1000 escolhas te confrontam, quando realmente há apenas uma. E mesmo essa apenas parece ser uma escolha. Não te confundas com todas as dúvidas que milhares de decisões iriam induzir. Só fazes uma escolha e, uma vez feita, perceberás que não havia absolutamente nenhuma, pois a verdade é verdadeira e nada mais é verdadeiro. Não há nenhum oposto a ser escolhido em seu lugar, não há contradição para a verdade. Uma coisa que vocês têm que ter em mente aqui, muito importante, é que nós vemos a dualidade como estando no mesmo nível, né? Então, ou isto ou aquilo, ou certo ou errado, ou bom ou mal, ok? Acontecendo no mesmo nível. Mas o céu
é alcançado num nível acima. Então eu não estou brigando aqui no campo de batalha do ego. Eu não estou aqui, eu estou subindo. E então eu estou vendo as coisas lá de cima, com uma perspectiva muito diferente, com um pensamento de quinta dimensão, com um pensamento de um mestre ascensionado, o caso do nosso mestre Jesus Cristo. A escolha depende do aprendizado. E a verdade não pode ser aprendida, só reconhecida. A sua aceitação está em reconhecê-la, e ao ser aceita, ela é conhecida. Mas o conhecimento está além das metas que buscamos ensinar no escopo deste curso. Tá? Então, o conhecimento, ele está lá na quinta dimensão. E o curso é para alunos, eu e você, que estão ainda operando numa mentalidade de terceira dimensão. Quando nós alcançarmos uma mente de quinta dimensão, aí estudaremos o que tem a ver com a quinta dimensão, tá? As nossas são metas de ensino a serem atingidas através do aprendizado de como é possível alcançá-las, do que são e do que te oferecem. As decisões são o resultado do teu aprendizado, pois se baseiam no que aceitaste como a verdade do que és e de quais são as tuas necessidades. Nesse mundo insanamente complicado, o céu parece tomar a forma de uma escolha, em vez de ser simplesmente o que é. De todas as escolhas que tentaste fazer, essa é a mais simples, a mais definitiva e o protótipo de todo o resto, aquela que resolve todas as decisões. Se pudesses decidir o resto, essa permaneceria sem solução. Mas, ao resolvê-la, todas as outras são resolvidas com ela, pois todas as decisões apenas ocultam essa única, sob diferentes formas. Essa é a escolha única e final em que a verdade é aceita ou negada. Assim, hoje começamos considerando a escolha para a qual o tempo foi feito, a fim de nos ajudar a fazê-la. Tal é o seu propósito santo, agora transformado, pois não tem mais a intenção que tu lhe deste, de que fosse um meio para demonstrar que o inferno é real, que a esperança venha a ser desespero e que a própria vida, no fim, não pode deixar de ser vencida pela morte. Só na morte é possível dar solução aos opostos, pois acabar com as oposições é morrer, aqui nesse mundo, né? E assim a salvação tem que ser vista como morte, pois a vida é vista como conflito. Resolver o conflito é pôr um fim à tua vida também, né? Então, do que ele está falando aqui? Que do jeito que o sistema de pensamento do ego nos apresenta essa existência, não tem jeito. Para eu sair do conflito, eu vou ter que morrer, né? Não é, obviamente, isso que o curso nos propõe. Essas crenças loucas podem ganhar um domínio inconsciente de grande intensidade, e a mente pode ser tomada por um terror e uma ansiedade tão fortes que ela não renunciará às suas ideias sobre a sua própria proteção. Ela tem que ser salva da salvação, ameaçada para estar segura e magicamente armada contra a verdade. E essas decisões são feitas sem que se esteja ciente, a fim de mantê-las em segurança e sem perturbações, à parte do questionamento, da razão e da dúvida. O céu é escolhido conscientemente. A escolha não pode ser feita enquanto as alternativas não forem cuidadosamente vistas e compreendidas. Tudo o que está velado nas sombras tem que ser erguido à compreensão para ser novamente julgado, e dessa vez com o auxílio do céu. E todos os equívocos de julgamento que a mente tenha cometido antes são abertos à correção,
à medida que a verdade os descarta, pois por carecerem de causa. Agora não têm efeitos, né? Por que eles não têm efeitos? Porque eles são do ego. O ego não é causa verdadeira, então tudo que o ego causa é ilusório. Ou melhor, o ego não é uma causa verdadeira, tá? O único poder causal verdadeiro no universo é Deus. Na sua Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só. E o Espírito Santo, a projeção do Espírito Santo aqui na matéria, na terceira dimensão, é a nossa mente certa. É a mente governada pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, o que é feito pela mente errada não tem existência, é um nada, é ilusório, tá? As nossas são metas de... Peraí. Deixa eu ler de novo. Agora não tem efeitos, não podem ser ocultados, pois o fato de que eles não são nada é reconhecido. A escolha consciente do céu é tão certa quanto o fim do medo do inferno, quando esse é retirado do escudo protetor da inconsciência e trazido à luz. Quem pode decidir entre o que é visto claramente e o que não é reconhecido? No entanto, quem pode falhar em fazer uma escolha entre alternativas, se apenas uma é vista como valiosa e a outra como uma coisa inteiramente sem valor, que não passa de uma fonte imaginária de culpa e dor? Quem hesita em fazer uma escolha como essa? E nós hesitaremos em escolher hoje? Escolhemos o céu ao acordarmos e passamos 5 minutos nos assegurando de que fizemos a única escolha sã. Reconhecemos que estamos fazendo uma escolha consciente entre o que tem existência e o que nada tem, a não ser uma aparência de verdade. Peraí. O seu pseudo-ser, né? O seu falso ser, ao ser trazido ao que é real, mostra-se inconsistente e transparente na luz. Agora ele não contém nenhum terror, pois o que foi feito para ser enorme, vingativo, impiedoso, por estar cheio de ódio, exige a obscuridade para que o medo possa ser investido nele. Agora é reconhecido como apenas um equívoco, tolo e trivial. Antes de fecharmos os olhos para dormir esta noite, reafirmamos a escolha que temos feito a cada hora do dia. E agora damos os últimos 5 minutos do nosso dia à decisão com a qual acordamos. A cada hora que passou, declaramos mais uma vez a nossa escolha, num breve momento de quietude, dedicado a manter a sanidade. E finalmente encerramos o dia com isto, reconhecendo que só escolhemos o que queremos. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Vou tomá-la agora e não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero. Pois o céu é a única coisa que eu quero. Né, gente? E se eu posso escolher o céu, que outra escolha faria eu? O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Né? Então a gente olha para essa lição e fala assim, cara, Jesus estava muito doido quando ele falou isso. Como assim? O mundo está num caos, né? Num estado caótico. Como assim? Como é que o céu é a decisão que eu tenho que tomar? Lição 138 do dia 18 de maio, né? Vamos ler agora o comentário desse livro esplendoroso, maravilhoso, do Alan Watson, do Robert Perry, né? Grandes mestres raiz de Um Curso em Milagres, e ele diz assim: qual é o propósito da lição? Fazer a escolha pelo céu, a escolha que o tempo foi feito para nos ajudar a fazer, né?
Então tem uma coisa muito legal nessa lição, né? Nós viemos para cá, para esse mundo de terceira dimensão, em última instância, para escolhermos. Nós viemos para esse plano de existência de aparente separação, para que possamos novamente fazermos a escolha de nos unirmos ao nosso Pai. Então, essa foi uma liberdade que nos foi dada enquanto filhos de Deus, né? Nós podemos fazer essa viagem, mas no momento em que nós decidimos voltar, preste atenção nisso que eu vou falar agora. No momento em que nós decidirmos voltar para casa, então aí nós estamos afirmando com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade de escolha, com esse poder que é nosso, porque nós somos o poder nos nossos mundos, né? Como dizia a nossa grande mestra Louise Hay, né? Eu sou o poder no meu mundo. Eu sou o poder no meu mundo, você é o poder no seu mundo. Então, nesse momento, Deus se regozija. Porque agora ele sabe que nós estamos voltando, não porque ele nos obrigou, nos chamou de volta, ficou pedindo pra gente voltar, mas porque nós decidimos que a única vida que vale a pena viver é aquela vida que vivemos em união com o nosso Criador. E isso nos leva de volta à parábola do filho pródigo. Quando ele, por decisão própria, ele fala, eu vou voltar, agora eu vou voltar, não tem mais jeito não. Agora eu quero voltar. Quero voltar para a casa de meu pai. Nesse momento em que ele inicia a sua jornada de volta para casa, com um coração sincero, com um coração resoluto, os anjos se regozijam. É o que eles estão fazendo por você e por mim agora, se regozijando, porque nós decidimos retornar para casa, tá bom? Vamos lá, então, nós vamos devotar o nosso dia a reafirmar a nossa decisão, o céu. Nós reafirmamos hoje, o céu é o que nós queremos, é o céu, não queremos nada mais. Comentário. A lição faz alguns contrastes diretos entre este mundo e a criação. É sobre um reino, fala sobre um reino de dualidade, esse mundo, no qual a oposição é parte dessa realidade, né? Ou como ele diz aqui na lição, deixa eu ler aqui para vocês em português. Né? Mas aqui a oposição é parte do que é real, real entre aspas. Então, o que é real para nós nesse mundo é algo que tem opostos, né? Então, vou dar para vocês um exemplo. O alto e o magro, o alto e o baixo, o gordo e o magro, o velho e o novo, o feminino e o masculino, o dar e o receber. Ok? O outro, que é o céu, é um reino de unidade ou de perfeita unicidade. A criação não conhece opostos. E essa é uma discussão clássica sobre o que pode ser chamado de dualidade e não dualidade. A não dualidade ou unicidade é o que é real. Onde há apenas unicidade, não pode haver escolha, porque não há nada, não há opções para que se faça, né? Para que seja possível se fazer uma escolha. Se a unicidade é a realidade, então a escolha, qualquer escolha, é uma ilusão e nada mais. A escolha é impossível e inconcebível, e isso é a realidade. Dentro do nosso sonho 3D, entretanto, a escolha não apenas é possível, mas ela é inevitável, e isso é a vida. Dentro deste mundo, a verdade não pode entrar,
porque ela seria apenas enfrentada com medo. A falta de escolha, a inexistência de escolha da unicidade parece ser a última ameaça a uma mente que pensa que a dualidade é tudo o que há. Portanto, nesse mundo, nós estamos aprendendo a fazer uma única e final escolha. E esta é a escolha que põe fim a todas as escolhas. E trata-se da escolha entre a ilusão e a realidade. É a escolha entre Deus e o diabo. É a escolha entre o ego e o Espírito Santo. Tá? O tempo existe. Não, o tempo existe. Isso aqui fica difícil de traduzir, né? A única razão da existência do tempo é essa escolha. O tempo existe para nos dar tempo para fazermos essa escolha. Nos está sendo pedido para escolhermos o céu em vez de o inferno. Há muitos anos atrás, antes de eu ter encontrado o curso, eu tinha passado por muitas coisas. Eu tinha lido dezenas de livros e eu tinha participado de muitos seminários. Igual a mim. Quando eu cheguei no curso, eu já tinha caminhado bastante, né? E eu me sentei um dia para tentar destilar, escrevendo, o que eu tinha aprendido sobre a vida. Não, o que eu tinha aprendido com a vida. Eu estava escrevendo para os meus filhos, que naquele momento eram adolescentes. Eu me lembro muito claramente que naquele momento da minha vida, eu sentia que estava seguro apenas de duas coisas. Uma, você pode confiar no universo. E duas, a primeira, né? Você pode confiar no universo. E a segunda, a felicidade é uma decisão que eu tomo. A felicidade é uma decisão que eu tomo. Você pode escolher ser feliz hoje, agora. Mesmo que você esteja cheio de problemas, você pode escolher ser feliz nesse momento presente. E você, a essas alturas do campeonato, né? Na lição 138, você já sabe disso. Não importa comentar o primeiro item aqui. Mas o segundo item é algo muito fundamental no curso, em um curso é Milagres. A tomada de consciência de que nada fora da minha mente me faz feliz ou infeliz. A minha felicidade está inteiramente, inteiramente dependente, ela é o resultado da minha própria escolha. Ela é completamente o resultado da minha própria escolha. Quando eu primeiramente li essa lição no livro de exercícios, eu fiquei surpreso pela similaridade do conceito. Até mesmo com o uso das palavras exatas. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Talvez o fato de que eu tenha chegado a essa conclusão por minha própria conta tenha sido uma das razões pelas quais eu aprendi tão rapidamente o curso. Eu confirmei o que para mim era a essência da minha própria sabedoria pessoal. Palavras que, até o quanto eu tinha conhecimento, eram inteiramente minhas. E aqui estava o livro, dizendo a mesma coisa. Ao dizer que nós temos que escolher o céu e que o céu é a decisão que nós temos que tomar, o curso está dizendo que a vida é exatamente sobre isso. É sobre isso. A vida é exatamente sobre isso e nada mais. Ela é totalmente sobre isso. É a escolha que o tempo foi feito para nos ajudar a fazer, tá? Então deixa eu ler aqui em português o que ele fala, né?
21. Assim, hoje começamos considerando a escolha para a qual o tempo foi feito, a fim de nos ajudar a fazê-la. Né? Então, o tempo, a percepção do tempo, da diferenciação, da mudança, o tempo é a medida da mudança. O tempo foi feito para que nós pudéssemos ter uma ajuda para tomarmos a decisão em favor do céu, pelo céu. Olha que bonito, né? Esta é uma escolha, uma decisão que aceita a total responsabilidade que aceita a total responsabilidade da mente pela forma como ela mente percebe a realidade, né? Então aqui não é bem aceita. O que ele está querendo dizer é a decisão que acata, né? Que atribui a total responsabilidade da mente pelo modo o qual ela percebe a realidade. Mas a lição está dizendo muito mais do que isso. A discussão sobre a dualidade e a não dualidade nessa lição explica claramente o porquê tantos de nós, de fato a maioria de nós, experiencia um conflito interior tão violento com a aceitação dessa simples verdade. Nós nos convencemos de que os opostos e o conflito não são simplesmente parte da vida. Eles são a vida, eles são a realidade para nós. A vida é vista como um conflito. E esta crença, ela surge, por exemplo, numa objeção de alguma forma frívola, de que o céu, onde nada muda e onde não há opostos, parece ser muito chato, né? Nós somos viciados no drama, devotados à deliciosa agonia da indecisão. Indecisão pressupõe escolha, correto? Estarmos sem escolhas para nós aparenta ser a morte. Imagina você numa vida sem escolhas. Imagina você lá no céu, vestido com uma camisola de cetim branca, né? Com aquela gola de penas, de plumas, né? Muito bonita, você muito bonito, muito arrumado, muito penteado, muito perfumado, né? E os anjos lá tocando harpa à sua volta pela eternidade. Olha que vida chata, né? Não é isso que a gente acha? A gente acha isso porque a gente não entende nada de céu. É por isso que a gente acha isso, tá? Para resolvermos o conflito finalmente e completamente, para nós resolvermos os conflitos completamente e finalmente, isso nos parece o fim da vida nela mesma. Mas o que o curso promete e pede para nós, e nos pede é isso, o fim de todos os conflitos. Quando essa verdade surge nas nossas mentes, nós frequentemente nos encolhemos em terror mortal. Essas crenças loucas podem ganhar um domínio inconsciente de grande intensidade e a mente pode ser tomada por um terror e uma ansiedade tão fortes que ela não renunciará às suas ideias sobre a sua própria proteção. A mente tem que ser salva da salvação. A ameaça por estar segura e magicamente armada contra a verdade. E essas decisões são feitas sem que sequer se esteja ciente, a fim de mantê-las em segurança e sem perturbações, a parte do questionamento, da razão e da dúvida. Não é? Nós temos que ser salvos da salvação. Essa é uma frase emblemática, né? Isso é inconsciente, nós não tomamos consciência do que está acontecendo, mas nós literalmente fugimos da verdade e
nos encolhemos diante do amor total, não sabendo o que nós estamos fazendo. Virtualmente, todos aqueles que trabalham com o curso em Milagres, ao longo de experiências temporais, né? Experimentam algo assim ao longo de sua vida, de suas vidas. Aparentemente é como se nos estivesse sendo pedido que morrêssemos. E num certo sentido nós morremos. Morremos para a vida assim como a conhecemos. Temos que morrer para uma vida de terceira dimensão se queremos alcançar uma vida de quinta dimensão, né? Se queremos a ascensão. A única saída é através, é por através. Isso é uma frase muito importante, tá? Então, a única saída para todos nós é através. Prestem atenção nisso, entendam isso. Se eu quero sair do conflito, eu tenho que passar por através do conflito. Se eu quero sair do medo, eu tenho que atravessar o medo. Se eu quero sair da dor, eu tenho que atravessar a dor. Eu tenho que ficar no meu conflito. Porque quando eu fico, eu me aproprio dele e eu posso tomar a decisão de deixá-lo ir. Mas se eu, por exemplo, eu fujo da minha dor e da minha tristeza e da minha depressão e da minha noite escura da alma, eu nunca vou poder transcendê-la. É como um túnel. Se eu quero alcançar o que está do outro lado do túnel, eu tenho que atravessar esse túnel. Vocês me entendem? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Então, a única saída é através do medo para o amor. O céu é uma escolha, o céu é escolhido conscientemente. Para que uma decisão seja consciente, ambas as alternativas devem ser vistas claramente. Nós temos que ver o inferno na clara luz do dia, assim como o céu. O nosso medo do inferno, o nosso terror da destruição, a nossa agonia da culpa deve ser elevada à compreensão, não ser julgada novamente. Desta vez com a ajuda dos céus. É o 9.3, eu vou ler em português. Tudo que está velado nas sombras tem que ser erguido à compreensão para ser novamente julgado, e dessa vez com o auxílio do céu. O que é ser julgado com o auxílio do céu? É você pedindo para o Espírito Santo julgar para você, discernir para você. É isso, tá bom? Foi o nosso próprio desejo. Não, foi o desejo da nossa própria mente por uma alternativa ao céu que fez o inferno. E nós precisamos compreender que a dualidade é uma besta da nossa própria criação e que o nosso desejo não teve um efeito real. Então, em algum momento, o filho decidiu sair da casa do pai. Vamos lá no filho pródigo? Já falei para vocês que o filho pródigo se você quer estudar um curso em milagres em 5 minutos, leia a parábola do filho pródigo. O filho decidiu. O filho estava na unidade, ele estava ali na perfeição, ele estava no nirvana, ele estava no paraíso. Ele falou, não, que troço chato, eu quero uma vida desregrada. Sexo, drogas, rock and roll, devassidão, mulheres, riquezas, fama. E ok, que seja feita a vossa vontade. Você é o criador aqui, meu querido.
O universo diz sim a todos os seus desejos, conscientes e inconscientes. Tá bom? Muito bem. E aí, olha, isso aqui é muito poderoso, né? O inferno, essa dualidade é uma besta que nós próprios, nós mesmos fizemos. Mas esse nosso desejo por essa besta, ele não tem um efeito real. Por quê? Porque a besta é uma ilusão. Porque nós decidimos brincar de videogame. Se você hoje for jogar um videogame, eu tenho certeza que você vai querer algo bem animado, né? Se eu hoje for brincar de Flight Simulator, eu vou fazer um voo cheio de turbulência, tempestade, num aeroporto difícil de eu pousar o meu avião. Eu quero aventura, não é? Vamos ser honestos? E aí, como é que a gente sai disso? Já vamos falar sobre isso. Eu não deixo os meus alunos, não gosto pelo menos, pode até ser que aconteça, mas não é minha intenção, não gosto de deixar meus alunos saindo das aulas com pontos de interrogação. Eu gosto que a minha aula tenha princípio, meio e fim. Tenha introdução, né, antecedentes, materiais e métodos, discussão e resultados, conclusões e recomendações. Né? A aula tem que ser fechadinha, não é? Princípio, meio e fim. Introdução, descrição, conclusão, tá bom? Então ele cita aqui o 10.2.3. Quem pode decidir entre o que é visto claramente e o que não é reconhecido? No entanto, quem pode falhar em fazer uma escolha entre alternativas se apenas uma é vista como valiosa e a outra como uma coisa inteiramente sem valor que não passa de uma fonte imaginária de culpa e dor, o inferno? Quem hesita em fazer uma escolha como essa? E nós hesitaremos em escolher hoje? Não. Hoje o céu é a decisão que tomamos. Hoje o céu é a decisão que tomamos. Hoje nos decidimos em favor do céu, conscientemente, né? A dualidade que fizemos aparenta ser uma coisa monstruosa, enterrada no nosso inconsciente, né? E de que forma ela foi feita? Jesus fala aqui. Agora ele não tem nenhum terror, pois o que foi feito para ser enorme, vingativo, impiedoso, por estar cheio de ódio, exige a obscuridade para que o medo possa ser investido nele, né? Então fizemos essa dualidade assim. Criamos a Hidra de Lerna. Fizemos. Foi a nossa escolha. Ok? Por isso que Jesus, que a máxima de um curso em milagres é: irmão, escolhe novamente. Irmão, escolhe novamente. Estamos escolhendo. Mas o que é trazido à consciência agora é reconhecido como um erro tolo e trivial. A nossa culpa a respeito de tudo isso, é a nossa culpa a respeito de tudo isso que o mantém no seu lugar. Lembram daquela frase do Dr. Kenneth Wapnick? Que agora eu não sei se é de Jesus ou se é do Dr. Kenneth, mas seguramente é citada pelo Dr. Kenneth, onde ele diz que esse mundo, ele é feito de culpa, ele foi esculpido na culpa. Quando olhamos para isso novamente, mas dessa vez com a ajuda do céu, a escolha de deixar ir se torna a única decisão possível que nós podemos tomar. E nessa decisão nós somos liberados. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você hoje fosse fazer esse exercício aqui do que ele fala, né? Que ele foi escrever uma carta para os filhos dele para dizer o que ele tinha aprendido da vida, o que você escreveria?
O que você aprendeu com a vida? O que você escreveria para os seus filhos? Uma coisa muito importante que eu esqueci de contar para vocês essa semana é que lá no dia da lição 134, foi aquela lição maravilhosa que eu percebo o perdão tal como é. Eu não sei se foi terça, quarta-feira, né? Ele propôs aquele exercício pra gente que eu passei para vocês, né? E eu fiz, né? Que eu percebo o perdão tal como é. Eu vou acusar o meu irmão por fazer isso, não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. Aqui eu abri o livro e lembrei de falar. Gente, eu fiz o exercício com a pessoa que o Espírito Santo me indicou. E que exercício forte. Que exercício forte. Foi muito forte para mim. E eu consegui sentir exatamente o que ele fala a respeito do alívio no coração. Eu fiz no computador. Na hora que eu estava saindo do trabalho, eu acabei de fazer tudo que eu tinha para fazer no meu trabalho. E aí, quando eu terminei, eu abri uma página no Word e eu fiz. E eu botei todos os malfeitos da pessoa e eu fiz os exercícios um por um. Foi muito poderoso para mim. Então, hoje eu peço que você escreva uma carta, né? Escreva para os seus filhos, né? E diga para eles o que você gostaria de dizer para eles, o que você aprendeu com a vida. O que você aprendeu e que foi tão bacana, tão bacana, tão bacana, que você gostaria de ensinar para os seus filhos. E quem não tem filho aqui, com certeza tem um descendente, tem um sobrinho, né? Tem um aluno, né? A gente é sempre pai e mãe de alguém à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Então, vocês, como diz meu grande mestre David Wilcock, vocês são meus filhos, né? E o que você gostaria de ensinar? Para abreviar o sofrimento dessas gerações que estão chegando. O que você gostaria de deixar de legado para eles? O que você aprendeu? Essas duas coisas que ele citou aqui são muito poderosas. Eu concordo com ambas e também já tinha aprendido ambas. Mas, gente, eu estou estudando um curso em Milagres, tem 26 anos. Agora, em julho, vai fazer 26 anos. Aliás, tem mais de 26 anos. Porque eu já estudava um curso em Milagres antes de ter comprado o livro, porque o livro era muito caro. Mas eu estudava as ideias de um curso em Milagres através dos livros da terapia de renascimento, que era o que eu estava fazendo lá naquela época, né? Então, essas duas máximas aqui, sim, você pode confiar no universo. E a primeira, você pode confiar no universo, e a segunda, a felicidade é uma decisão que eu tomo. Eu já conhecia isso. E você, quais seriam as suas duas grandes ideias? Você sabe o que eu diria? Vocês sabem o que eu diria para os meus filhos? E eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho meu afilhadinho, né? Que vocês já conhecem, o Ben, que tá com 11 meses, fez 11 meses no Dia das Mães, né? Mês que vem nós vamos celebrar o aniversário dele em grande estilo, de 1 aninho. E eu tenho meus sobrinhos também, né? Inclusive, meu sobrinho vai fazer aniversário agora no final de semana que vem, ele faz 17 anos. Né? Então, o que eu diria... E eu tenho meus alunos, né? E eu tenho vocês, que também são meus alunos, né? O que eu diria? Eu diria, meus queridos, você está criando a sua realidade. Meus queridos, vocês têm dentro da mente de vocês a voz que fala por Deus. Meus queridos, vocês são os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros e isentos de pecado. Meus queridos, o pecado não existe. Meus queridos, isso aqui é um holograma de realidade virtual. Tá? Seu corpício, seu ego, corpo, personalidade é apenas o seu avatar de jogo. Seria isso que eu diria, tá? Bom, eu ainda tenho um coelho na cartola hoje. Se o céu é a decisão que eu tenho que tomar, então nós temos que apelar para o nosso grande mestre, Dr. David Hawkins, né?
para os níveis de consciência. E lá em cima, na escala dos níveis de consciência, nós temos, já passamos aqui, né, dos níveis do ego. Vamos chegar no nível do amor. Acima do amor está a alegria, acima da alegria está o nível da paz e acima, em cima de tudo, estão os níveis de consciência de 700 a 1000, a iluminação. Os níveis de consciência de 700 a 1000 são o máximo onde a gente pode chegar. O céu, segundo minha grande mestra de Theta Healing, é nível 20.000, 30.000. Mas vamos ler como é a iluminação? Que seria o céu na Terra? Vamos ler? Vou ler para vocês como é a iluminação. Tá? É o nível dos grandes seres da história. Os originadores das pautas espirituais seguidas por incontáveis pessoas ao longo dos séculos. O nosso mestre, Jesus o Cristo. Yeshua ben Youssef. Yeshua, filho de Youssef, filho de José, né? Todos eles se associam à divindade, com a qual frequentemente se identificam. Este é o nível da inspiração poderosa. Estes seres estabelecem campos de energia atratores que influem em toda a humanidade. Estamos aqui discutindo as ideias de um homem que caminhou sobre a Terra há mais de 2000 anos. E que, obviamente, né, gente, Jesus, é como eu digo sempre para vocês, Jesus, para mim, ele é infinitamente generoso, porque lá no meio da década de 60, ele resolveu catar lá Helen Schucman e ditar para ela esse texto sagrado. É isso. Já não existe a experiência de um eu pessoal separado dos demais, mas bem se produz uma identificação do ser com letra maiúscula, com a consciência, com letra maiúscula, e a divindade. O não manifestado, o não manifesto, se experimenta como o ser, com letra maiúscula, que está além da mente, o seu eu superior, o seu eu sou. O seu ser real, a consciência crística é em você, a consciência búdica é em você, a consciência átmica é em você. Essa transcendência do ego serve de exemplo a outros para lhes ensinar como consegui-la. É o cume da evolução da consciência entre os seres humanos. É o máximo que a gente pode chegar. É isso que a gente quer aqui, com essa jornada de libertação, cura e ascensão. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Na verdade, não é nem um estado que nós buscamos. Nós já somos o Buda. Nós já somos o Cristo. Nós nos permitimos nos lembrar disso. Os grandes ensinamentos elevam as massas e fazem ascender o nível de consciência de toda a humanidade. A esta visão se chama graça, e a dádiva que traz é a paz infinita, descrita como inefável, além das palavras, a paz que excede todo o entendimento. Neste nível de realização, o sentido da própria existência transcende todo tempo e individualidade. Já não há nenhuma identificação do eu com o corpo físico. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E, portanto, sua sorte já não nos preocupa. O destino do corpo, né? O corpo é visto como uma mera ferramenta da consciência através da intervenção da mente, e seu principal valor é o da comunicação. Jesus fala isso o tempo inteiro. O corpo é um dispositivo de comunicação. Em Um Curso em Milagres. Lembra vocês que o Dr. David Hawkins, ele não apenas foi um grande estudante de Um Curso em Milagres, mas ele cita Um Curso em Milagres nas obras dele, tá bom? O eu volta a se fundir com o ser. É o nível da não dualidade ou da completa unicidade. A consciência não está localizada, ela está presente em todos os lugares. É o princípio da não localidade da física quântica. Tá?
As grandes obras de arte que retratam indivíduos que alcançaram o nível da iluminação costumam mostrar o mestre numa posição de mãos específica, chamada mudra, em que a palma da sua mão irradia bênçãos. Normalmente assim, né? Ou assim, né? Ou assim. Todos mudrais, tá? Os mudrais são gestos, né? Inclusive, os mudrais nos colocam em determinados estados específicos de consciência. Quando você faz isso e fecha os seus olhos, automaticamente você está facilitando a sua própria comunicação com o Criador, com a fonte. É o ato de transmitir este campo de energia à consciência da humanidade. Este nível da graça divina calibra até 1000 e é o mais elevado alcançado ao longo da história conhecida, a saber, pelos grandes avatares, para os quais lhes é apropriado o título de Senhor. Senhor Krishna, Senhor Buda, Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso. Essa é a decisão que nós temos que tomar. Para chegar nesse céu, nós vamos ter que ultrapassar os níveis de consciência do ego, vergonha, culpa, apatia, pena, medo, desejo, ira, orgulho, coragem. Aí chegamos, já começamos a sair do ego. Coragem, neutralidade. É por aqui que a gente está trabalhando, tá? Vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação, que foi o que eu acabei de ler. Então, enquanto nós não ultrapassarmos esses níveis de consciência, não tem jogo. Quando nós afirmamos a oração do dia de hoje, nós estamos dizendo para Deus assim: nós queremos seguir, por favor, nos ajude. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Vou tomá-la agora e não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero, o céu. Queremos tomar a decisão pelo céu agora. Por favor, Divino Espírito Santo, nos ajude. Porque nós estamos dizendo isso, nós estamos afirmando, nós já estamos na nossa jornada de volta para casa, tá bom? E eu, antes de finalizar o vídeo, eu quero dizer para vocês que hoje a minha amada amiga Cristiane Fernandes, ela conseguiu o PDF de Um Retorno ao Amor e assim que eu terminar o vídeo eu vou colocar ele no nosso canal no Telegram, tá? Alquimia dos Milagres. Cris, muito obrigada. Você conseguiu algo que meus alunos estão tentando desde 2021. E eu também, né? Que eu já tentei muito, tá bom? Então eu vou colocar lá no Telegram. Leiam esse livro. Esse livro é estupendo, tá bom? Então, meus amores, basicamente essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Amanhã a gente vai ter live, se Deus permitir, às 19 horas, começando o capítulo 6, tá bom? E vai ser uma live normal do livro texto. Se você ainda não assistiu a live da semana passada sobre como se libertar da tríade ímpia, pecado, culpa e medo, por favor, assista, tá? Manda uma mensagem para mim, faça o Pix e eu vou liberar o acesso para você. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.